22h04. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, houve web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anuncie web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Ao top de 10 segundos, mais uma atração esportiva da Rádio Futebol Total. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Bandeira Quadriculada. Você amigo ligado à Rádio Futebol Total em todo o Brasil, muito boa noite. Mais uma edição do Bandeira Quadriculada, 10h06, horário de Brasília. E hoje nós vamos aproveitar para repercutir tudo o que aconteceu no mundo do automobilismo, no Brasil e no mundo nesse final de semana. Teve Fórmula Indy, tá tendo retorno aí. Tem a questão da Fórmula Indy em Toronto, tem também a corrida da Fórmula E que tivemos em Nova York. Enfim, muitos assuntos para a gente falar no programa de hoje. Eu quero convidar você a participar aqui conosco no nosso programa, a hashtag BQ na Futebol Total, né, na FT, para você participar conosco. Eu tenho aqui comigo o meu parceiro de programa, ele que está de volta nesse programa depois de ter ficado as últimas 2 ou 3 edições sem ter o programa. Estamos de volta. Eu caro César Augusto, tudo bem? Seu destaque, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, ouvintes. Agora voltamos. Muito bem. Bom, vamos começar falando aí da Fórmula E, a corrida em Nova York, que deu o título ao Berg, o piloto da França, que conquistou o título numa rodada dupla, né? César, muito boa, com o Lucas de Graça ter ganhado a primeira corrida, e com isso acabou até dando um resultado para o Wenger ganhar o campeonato. E na segunda corrida o Wenger ganhou a corrida com o Lucas de Graça em segundo lugar, e tá dando muito zoom do jogo de equipe da Audi, que tem sido muito criticada pelo fato de não ter deixado a briga entre o Abrams e o Lucas de Graça pela vitória ou pela segunda posição ali entre eles. Como é que você analisa essas 2 corridas que tivemos no encerramento da Fórmula E, o César? Onde você quase falou Berger, é Verde. Exatamente. Você quase falou. Você falou Berger, eu pensei, cara, o Berger voltou para disputar a corrida de carro elétrico. Mas vamos por partes, como diria Jack Stripador. Primeiro, o Vergne ganhou esse campeonato fazendo boas corridas e não deixando o Lucas de Graça ter um bom desempenho. Isso desde Hong Kong, tem aquela disputa entre os dois em Punta del Este e agora em Nova York. Agora a Audi tá a doutrina Ferrari, traga os carros para casa. Ou seja, em caso de disputa entre pilotos da mesma equipe, não tem que haver guerra interna.
Mas isso que a gente não tem aquele espírito do Ron Dennis de dizer, deixa a coisa resolver na pista. Então eu acho que a Audi peca nesse sentido. E aliás, no ano que vem já vai entrar a BMW. E no ano, daqui a 2 anos, na temporada 2020, vai entrar a Porsche e Mercedes. Então esse campeonato vai estar mais competitivo, sem contar que teremos também o fato que agora não vai ter mais a troca de carros, porque a bateria vai durar 50 minutos mais uma volta. Aí, muito se pergunta, né? Será que essa bateria que vão ser colocada nesse carro pode ser suficiente para aguentar esse período de corrida, né? Acho que essa é a grande dúvida que todo mundo tem, né? A priori, né? Acho que a questão não é só da bateria, mas também do sistema de recuperação de energia também. Tipo as freadas, o DRS, para dar mais potência, os sistemas de recuperação de energia para poupar a bateria. Acho que vai ser introduzido no novo carro que vai correr no final do ano lá em Hong Kong. E isso vai ajudar também. Lembrando que a primeira corrida da nova temporada da Fórmula E vai acontecer em Hong Kong em dezembro deste ano. Lembrando que o campeonato funciona como é no futebol internacional, né? Começa um ano e termina no outro, né? A metade do outro ano seguinte. E nessa nova temporada que vai começar em dezembro, nós vamos ter aí o Felipe Massa na equipe Venturi. Como é que você está analisando o Felipe Massa, ele que esteve lá em Nova York, acompanhou a prova, viu os carros, parece estar mais motivado? Como é que você está analisando aí o Felipe Massa, visando aí a nova temporada? É te lembrar que o Piquet, quando falava da Indy, falava que era uma categoria de aposentados, dada a faixa etária dos pilotos, como Rick Mears, AJ Foyt e Emerson Fittipaldi. Agora, o Massa indo para a Fórmula E não é uma categoria de aposentados ou que não deram certo na Fórmula 1. Ele viu que agora está numa equipe pequena, a Venturi, que é uma equipe independente, não é uma equipe de grande montadora, e vai fazer o que ele achar mais legal, porque vai ser um carro, vai ser uma coisa de 50 minutos mais uma volta. Não vai ser aquela corrida de quase 2 horas da Fórmula 1, que ele estava quase não fazendo nada. Então vamos ver como que vai ser o Felipe Massa disputando a Fórmula E, que é mais seguro e que pelo menos ele não quer disputar Le Mans ou Indianápolis como quer o Alonso. É aquela situação do administrar o consumo de energia, né? E também a questão do consumo do pneu também, ou seja, tem outras preocupações que o Felipe Massa não está acostumado, né, a lidar com a outra categoria, com outro tipo de situação, né? Então esse é um ponto que pode colocar como dúvida para a gente ver como é que o Felipe Massa vai conseguir se adaptar em relação a esse carro. Lembrando que o Felipe Massa vai correr na prova do 1 milhão, que vai acontecer agora aí nos próximos dias aí, na Stock Car. Além dele, o Lucas de Graça já é piloto do campeonato também da Stock Car, né? Corre na equipe Rival, né? Que é uma equipe muito boa, aliás, comandada pelo chefe de equipe do Figueiredo, né? Foi um tradicionalíssimo piloto de estoque durante muito tempo. Então vai ser legal. E sendo que o Nuno Figueiredo, desculpa interrompendo, sendo que o Nuno Figueiredo começou na antiga Fórmula 1 nos anos 90. Exatamente. Ele e do Hoffman, né? Eu posso pegar uma lista aí. Não, o Ingo Hoffman começou na Stock 1979. Sim. Ele veio uma geração depois, né? Que eu saiba, né? Ele veio uma geração depois. Foi bem depois. É que nos anos 79, nos anos 80, a Stock tinha o Igor Hoffman, o Chadinegão, Paulo Gomes, a família Giafone. Depois dos anos 90 entrou o Nuno Figueiredo, que ficou até os anos 2000. Exatamente. E de vez em quando ele tem corrido algumas corridas aí, né? Quando o Lucas de Graça
tá na Fórmula E, né, quando tem conflito de datas, ele tem corrido, né, com o carro, né, do Lucas de Graça durante o campeonato, né. O que é bem legal também, né, para a gente ver como é ele correndo e tudo mais. Ele foi muito bem até, inclusive, na corrida que ele correu com o carro do Lucas de Graça. Agora, uma outra pergunta que você faz, né, César, é a dúvida sobre a corrida de São Paulo, né? Porque há um asterisco, né, ainda em relação a uma corrida a mais na América do Sul, né? Então, se comentando por aí que pode haver uma tentativa de reconciliação aí para fazer com que a prova em São Paulo ou no Rio de Janeiro pode ser que aconteça no ano que vem. E aí, César, como é que tá a situação? Não, mas estranho, porque correram em Punta del Este, pô, essa seria a corrida na América do Sul, junto com Santiago. Então, porque aí o que acontece? Segundo o Lucas de Graça falou durante esse final de semana lá em Nova York, ele deixou a entender que ele está tentando convencer a Prefeitura de São Paulo a tentar trazer a prova para o Brasil. Pelo menos pelo que ele deixou já claro, inclusive em entrevista e tudo mais. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Lembrando que vamos ter eleições agora, né? Para governadora. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, o que vai acontecer? Com quem vai gerir a prefeitura de São Paulo será o Bruno Covas, né, que é o neto do grandíssimo, famoso, né, Mário Covas, chegou a ser muito conhecido aí como governador e prefeito de São Paulo. Então, o Bruno Covas, ele pode ser que, dependendo dos pilotos ouvirem aí a conversar com ele, lembrando que ele também está gerindo aquela situação de Interlagos, né, que está sendo conversado para ver aí sobre a privatização ou não. Também ele está ouvindo muitos pilotos, então pode ser que nessas conversas pode ser que haja uma possibilidade aí da Fórmula E vir para São Paulo, o que seria sensacional, né, para todo mundo, né? Então, não, mas aí tem que explicar o seguinte: onde seria o circuito da Fórmula E? Porque o circuito seria o circuito do AMB. Isso, não é o circuito do AMB. Só que a gente não sabe se ainda foi aprovado aquele projeto de privatização do AMB. Estamos falando tanto do complexo, vamos dizer assim, onde fica o centro de exposições, o sambódromo e o circuito que fica dentro desse complexo. Então é aí que complica, porque a gente não sabe se vai ser privatizado. Foi esse motivo que a Fórmula E não veio ao Brasil nesse ano. Mas será que agora, com o Bruno Covas assumindo temporariamente a Prefeitura de São Paulo, pode mudar esse cenário? Pode. Ele pode evitar a privatização de ambos os lugares. Agora, o Bruno Covas é mais aceito a conversar do que o Dória. E ele está se mostrando, e ele está tentando tocar o projeto de, por exemplo, privatizar o Ibirapuera. Só que o governador Márcio França vetou, pra você ter uma ideia. Então, na questão estadual, o Bruno Covas tenta, vamos dizer assim, manter a agenda do Dória. Já na área municipal, que inclui Interlagos e AMB, ele tem tocado com luz própria. Ou seja, ele não tem obedecido às ordens do Dória. E ele vai disputar em si, discute sim o Bruno Covas, que assumiu o cargo de prefeito nesse ano e vai até o fim de 2020, pode disputar a eleição para a prefeitura, uma reeleição se for necessário. Se ele conseguir ampliar os eventos de São Paulo, trazendo, por exemplo, a Fórmula E, trazendo mantendo a Fórmula 1, e se quiser convencer a Indy a voltar a ter corrida no Brasil, ele vai ganhar votos. Não tem dúvida. Ainda mais nessa situação da Band, como a Indy se fica ou não, vai renovar contrato ou não, porque tá uma zona, né, que é um negócio impressionante, né? Com essa coisa aí que aconteceu com o Datena, sim ou não, para Senado, né, para ser senador.
O secretário da senadora aí ficou esse vai e vem, acabou ficando na Band. E isso acho que atrasou até muito a questão esportiva da Band atualmente, até quando a gente estava conversando, né, com o Oliveira Andrade, né, o César, você sentia aquela dúvida da incerteza, né, que era muito grande, né, e parece que cada vez está maior em relação a isso, né, o negócio, nunca vi um negócio desse em tanto tempo de vendo televisão, né, o negócio... sem contar que não é só do Oliveira Andrade, a gente percebe isso também. Não sei se você percebe no Twitter, mas às vezes o Celso Miranda nem dá as datas de quando vai ter a corrida da DTM. Sim. Ele nem faz a divulgação. Aliás, quando tem corrida da DTM, quem acompanha a DTM tem um canal no YouTube em inglês, que a Band Esportes não transmite ao vivo. Só quem quer. E é curioso, porque nesse final de semana eles transmitiram 2 corridas da etapa que teve lá no... em Zandvoort. Isso. Agora aprende a pronúncia correta. Garoto, muito bem. Mas, bom, já estamos falando da Indy. Vamos aproveitar para a gente falar dessa corrida de Toronto, né? Que teve a vitória do Scott Dixon. Uma corrida muito boa, rapaz. Movimentada, o Conor Gardner dando uns vacilos inacreditáveis, que pelo amor de Deus, e o Scott Dixon se livrou das confusões e ganhou mais uma vez uma corrida com autoridade, ampliando aí a liderança do campeonato. E aí, César, o que você achou da prova? A prova foi excelente e também tem um outro detalhe. Quem conhece o Dixon sabe que ele poupa o carro no começo e no meio da corrida para ter vantagem no final. E ele fez isso, ele faz essa estratégia sempre, mudando a mistura do combustível para economizar, deixando o carro economizando na mão. Ele sabe fazer isso, e por isso que ele ganhou a corrida ontem lá em Toronto. Mas o que eu tenho que fazer um protesto, e eu acho que é válido, é não ter sido transmitida essa corrida na Band. Quem viu a corrida foi no Band Esportes. Ou viu a corrida naquele, como o André me mandou hoje, no blog da Indy pelo Jackson, que não é muito bem amado por alguns torcedores da Indy por causa de suas críticas a Shepcar, a fusão Indy e IRL Shepcar nos anos 2000. E é curioso, porque uma coisa que eu percebi, não sei se o César também tem se ligado, o entrosamento do Eduardo Vaz. Não é aquela coisa meio engessada como era na época do Theo José. Então, tanto que eles leram as mensagens da galera, sem precisar usar aquele gessozinho, né? E foi bem interessante, porque o Eduardo Vaz me parece que é um cara que ele tá entendendo como é que funciona a ligação da categoria, o público e as pessoas que gostam da Indy, né? Isso é um fato que eu acho muito positivo e eu tô até gostando da forma como ele tá fazendo, como ele tá errando, o conhecimento dos carros, ele já tá entendendo um pouco melhor. Isso é um ponto muito interessante que o Theo, talvez por ficar tanto tempo na categoria, vai ser um pouco incomodado, né, César? Acho que essa é a realidade, né? Eu não diria incomodado, mas eu não vou usar esse termo meio pesado, mas é preguiça. Preguiça, acho que é uma boa questão. Porque pra ser bem honesto, você vai para o Theo tá narrando NASCAR. Agora quem tá fazendo essa função é o Hamilton, nosso amigo Hamilton. O Hamilton, quando narra NASCAR, ele é mais disciplinado, estuda e tal. O Theo, quando vai narrar NASCAR, às vezes ele quer dar uma emoção, mas numa corrida de 3 horas e meia. E sendo que a NASCAR, a gente ficou fora, mas saiu o relatório do público da NASCAR e caiu drasticamente. Mas com o Theo ou sem o Theo? O público que vai nos circuitos que eu estou me referindo, mas aqui no Brasil as corridas com o Theo não dá nenhuma repercussão, para ser bem honesto.
nem nos grupos de NASCAR, no Facebook, Twitter, você percebe que tem uma ligação, sabe? Tá faltando isso, porque, por exemplo, você tem as corridas, por exemplo, você tem Daytona, tem a segunda corrida em Daytona, que é a Daytona, a Pepsi 400, certo? Sim. Então, quando você tem uma Pepsi 400, você tem que falar, o Theo insiste em falar, as 400 milhas de Daytona. Você não faz isso. Você fala Pepsi 400, tá bom, não assusta. Não morde, porque é patrocinador. Dane-se, é o nome da corrida. Você não vai falar 400 milhas de Daytona. Parece que você tá imitando a Indy. Por isso que o povo da NASCAR fica com birra, porque o Theo tá fazendo os modos operantes da Indy. Então, é aquilo que eu sempre falo, né, nada contra o Theo, acima de tudo. Até porque ele é um cara que não gosta de ter ajuda das pessoas, né? Eu nunca vi um narrador que não gosta de ajuda de ninguém, né? É a versão automobilística do José Trajano. Exatamente. É um negócio impressionante, né? Em vez de ouvir o público, em vez que as pessoas gostam de ajudar as pessoas, o Theo não faz isso, mas de forma nenhuma, não aceita de jeito nenhum. Tanto que quando eu entrevistei ele um tempo atrás, lá pro meu blog, né, para fazer as perguntas, ele respondia muito curto, muito grosso, uma certa arrogância, uma certa prepotência, é uma coisa que eu odeio em relação ao narrador. Até porque eu falei isso várias vezes. Quando eu ajudei o Dave para alguém, que ele dá humildade, inclusive, entende? De deixar o trabalho que eu fazia, as coisas que eu fazia, as vezes que eu faço e tudo mais, é uma coisa de uma humildade que poucos narradores do Brasil têm hoje em dia. Aí eu vamos esclarecer um ponto. Você que fala com os narradores, mas eu e você te apoia a notícia para mandar para os narradores. Exatamente. A gente busca fazer uma forma de ajudar o próximo, de uma certa forma. E isso vale tanto para o futebol quanto para o automobilismo. Isso é um lema bíblico. Nunca devemos negar ajuda ao próximo, segundo a Bíblia. Exatamente. É a mesma coisa o papel do jornalista. O jornalista esportivo, ele tá ali na narrador, ou comentarista, não importa onde seja. Quando ele faz a faculdade, que hoje é obrigatório, né? Você tem, vai chegar na profissão de... Não. A faculdade caiu, a obrigação do diploma caiu em 2009. Já caiu em 2009, então. E o que acontece? Quando você tinha a questão do diploma, todo mundo achava que era obrigatório para fazer aquilo. O narrador achava que na faculdade você aprende tudo. E na faculdade você não aprende nem um terço do que é quando você sai dali. Não, a faculdade você aprende duas coisas: fumar maconha e matar a aula na sexta-feira para beber cerveja. Exatamente. Então, ou seja, você não consegue pegar os 4 anos de faculdade para usar na prática o jornalismo. Então, isso também vale na narração esportiva. Até porque me traz até uma confusão muito grande sobre a questão de qual é a função do narrador esportivo, por onde ele entra, aonde ele vai, qual é a função que ele faz. Ele faz a faculdade ou se ele faz o curso de narração esportiva. Então, muitas vezes até me confundo em relação a isso. Então, ou se faz um curso de rádio, como você e o nosso técnico e chefão, sim, Rodrigo Oliveira fazem. Então, é aquele negócio. Então, assim, muitas vezes até algo não é muito esclarecido para esse povo, até para a nova geração que está pintando, os novos narradores que estão pintando. Hoje, ontem, todo mundo estava falando essa questão do Galvão Bueno, se vai, se aposenta, se vai narrar na Fórmula 1, se vai ficar só na Fórmula 1, se vai ficar na questão como apresentador, enfim. Todo mundo perguntou e muito em dúvida. Por quê? O esclarecimento de como você entra no meio, ele não fica muito claro. Ele não fica muito, como é que eu posso dizer, transparente. Não fica muito nítido, porque, para quem não viu a confusão do Galvão, ele falou no ar que era a 10ª Copa que ele estava fazendo. Chegaram todos os sites dizendo: Galvão vai aposentar-se nessa Copa. Quando o Galvão foi pro Twitter, ele gravou um vídeo falando:
essa eu vou pro Catar. É que não pegaram o contexto direito. Exatamente. Então, assim, isso vale para todo mundo. Por isso que eu falo, não repito, não é nada contra o Theo. Mas o Theo precisa baixar um pouco a sua bola e entender a ajuda de todo mundo. Porque o caminho do sucesso, muitas vezes, até por ele ter errado aí de tanto tempo, ele deve entender que muito disso é o público que tá lá, que assiste, que acompanha, que olha o trabalho dele de uma forma muito grande. O respeito ele tem que ser considerado para isso. Agora, cabe cada um. Agora, quando você recusa uma ajuda das pessoas, você não vai para lugar nenhum na vida. Isso é um fato que é considerado de direito. Tá? Mas enfim. Bom, vamos de pato para ganso? Antes de ir pro intervalo, rapidinho, eu queria você falar um pouquinho da MotoGP, porque o Mark Marquez ganhou a prova, mas numa semana em que tinha anunciada muito importante, né? O César da MotoGP, né? A aposentadoria do Dani Pedrosa. Mas o Dani Pedrosa, para quem acompanha mais tempo, é um piloto sensacional, foi um grande piloto. Disputou o título em 2013 junto com a Armada Espanhola, com o Jorge Lourenço e Marc Marquez, o primeiro título do Marc Marquez em 2013. Só que ele teve muita lesão, teve muito acidente e agora se aposenta. Isso cria uma sensação na MotoGP que a gente não vai ter que vai ter aquela dupla da Honda entre Marc Marquez e Jorge Lourenço. Olha, isso não vai dar certo, rapaz. Deu os dois na Honda, sei não. E aí a corrida, César, como é que você achou a vitória do Marc Marquez? Que pra muita gente não gostaram muito da prova, né? Porque a prova foi a procissão de Nossa Senhora de Aparecida? Mais ou menos por aí. O Marc Marquez chegou aí bem largado na prova. E o único grande destaque mesmo da prova realmente é o Valentino Rossi, né? Ele chegou e largou atrás, foi escalando o pelotão e foi chegando no terceiro lugar. Aí é um ponto que eu acho interessante, porque para um cara com tanto tempo de categoria, ele continua mostrando uma qualidade de se reinventar, de se mostrar muito grande em relação à situação de prova, né? E o Valentino Rossi está mostrando isso com muita qualidade, né, o Celso? Sim, faz isso muito bem. Mas eu diria o seguinte também, a gente tem que fazer uma menção honrosa. Sachsenring pode ter sido uma péssima corrida, mas a gente viu dois grandes, quem viu os treinos viu que tanto Danilo Petrucci como o Dani Pedrosa se destacaram pra caramba, quase tiraram a pole do Marc Marquez e depois a corrida virou aquela procissão de Nossa Senhora de Aparecida que vocês devem ter visto e deve ter sido piada do Fausto Macieira e do Guto Nejaim, e aí você já imagina a história. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial rapidinho e na volta o mercado da Fórmula 1 que está praticamente definido. Vamos repercutir aqui no programa. Voltamos já, hein? Não sai daí. horas e 33 minutos. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saúde e consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá,
Sabe aquela noite em que você dorme muito pouco e precisa se levantar para ir à escola ou trabalho? Cansaço, mau humor, desatenção e ansiedade são alguns dos possíveis sintomas dessa noite mal dormida. E quando essa dificuldade para dormir é persistente, pode provocar desequilíbrios no organismo como um todo. Pensando nisso, o Saúde e Consciência dessa semana apresenta a série Saúde do Sono. Saiba mais sobre a insônia, como o sono está relacionado ao equilíbrio do organismo e distúrbios como a apneia e o sonambulismo. Nesta reportagem de Marcos Paulo Rodrigues, conheça a importância do sono e como ele pode ser prejudicado. Reportagem especial. O sono é essencial na manutenção da saúde e qualidade de vida. Algumas pessoas reduzem seu tempo de sono para deixar mais tempo livre para outras atividades cotidianas. Não deveriam. Marco Túlio de Mello é professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Ele explica a importância do sono na saúde individual e na recuperação das capacidades físicas. Nós dormimos e o sono é importante para o nosso organismo para nos recuperar. E nos recuperar em quais sentidos? Tanto no aspecto físico quanto no aspecto cognitivo. É o sono que vai nos auxiliar no processo de memorização e de aprendizado. É o sono que vai descansar o nosso cérebro para que a gente tenha uma resposta rápida, né, dentro de um período adequado. Durante o sono que você vai recuperar o seu físico, toda a parte hormonal, toda a parte de recuperação física sua ocorre durante o sono. Além disso, o sono ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Com algum tempo dormindo pouco ou nada, o indivíduo passa a ter problemas de saúde mais recorrentes devido a falhas na recuperação do sistema imunológico. A manutenção de horários para dormir também pode influenciar na qualidade do sono e da saúde. Quanto mais nós dormimos no mesmo horário e acordarmos no mesmo horário, mais rítmico vai ser o nosso organismo. E isso para nós é importante. Eu não posso passar um final de semana que eu durmo fora desse padrão? Pode, isso não há problema algum. O que não pode e o que é ruim é cada dia você dormir num horário diferente. Exemplo para os trabalhadores que cada dia trabalham e dormem num horário diferente. Esses trabalhadores são muito sacrificados, eles têm mais doenças, eles ficam tendo problemas cognitivos, eles têm problemas de saúde e, em geral, eles estão sempre menos recuperados. Segundo o professor Marco Túlio, o organismo se orienta por dois grandes marcadores biológicos, a claridade e a escuridão, através das informações visuais que chegam ao cérebro. Na hora que a claridade chega, todos os nossos hormônios, neurotransmissores, todo o nosso metabolismo se alterar para que eu fique acordado. E é ele que faz o inverso para que a gente possa dormir na hora que a escuridão chega. Por isso que trabalhadores que são vigias noturnos, policiais, médicos, que trabalham no período da noite, têm sempre uma grande dificuldade de se manter acordado à noite e da mesma forma de dormir durante o dia. Por quê? Porque o nosso organismo, quando enxerga a claridade ou a escuridão, ele entende que nós estamos preparados para viver o dia, né, e dormir à noite. A média de sono da população é de 7 horas e 40 minutos, mas o tempo de sono considerado ideal depende da necessidade biológica de cada indivíduo. Marcos Paulo Rodrigues, para o Saúde e Consciência. O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031 98576 0326. No próximo programa da série, entenda o que é a insônia e o que ela pode causar à saúde do indivíduo. Essa edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Por que anunciar em web rádio?
Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, houve web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Bandeira Quadriculada, 10 horas e 39 horário de Brasília, nesse dia 16 de 7 de 2018. Lembrando para você o seguinte: todos os programas que nós temos no Bandeira Quadriculada vão estar à disposição também para você no nosso site, radiofp.com.br. Se você perdeu o programa ao vivo, não tem problema nenhum, vai estar lá à disposição para você ouvir a hora que você quiser, quando você quiser, de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Muito bem, vamos aqui no mercado da Fórmula 1, né? Enquanto vamos ter semana que vem da Alemanha, né? Lá em Hockenheim, inclusive no programa da semana que vem vamos discutir tudo. Mas, André Augusto, o mercado na Fórmula 1 está praticamente fechado. A única coisa que falta é realmente a questão da Force India, né? Que está muito perto de fechar as portas e até perder o fogo do campeonato desse ano, né? Por conta da briga de falência, né? Da atuação da equipe, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O Marco Andretti não ia comprar a equipe, não? Então, o que acontece? Vamos recapitular a história, né? Tentar o pessoal em casa entender melhor. Primeiro, a Force India, todo mundo sabe que era comandada pelo Vijay Mallya, né? Que está aí sendo procurado pela justiça tanto da Índia quanto europeia, né? Não, é a justiça do Reino Unido, a justiça britânica. Isso, justiça britânica. E então o que acontece? Porque descobriram que estava havendo dívidas enormes, muito grandes, que não teria condições de você pagar, por exemplo, 2 minutos, só para citar um exemplo. E aí o que acontece? Quando começou essa novela, a Liberty Media, via um amigo da Liberty Media, indicou para esse amigo: tenta comprar a Force India para tentar pagar. A situação é manter a equipe durante o campeonato desse ano e projetando para o ano que vem, né? Para tentar fazer alguma coisa. E deram um prazo para isso. E aí, se muito você falou da questão do Marco Andretti, se vai, não vai, se vai comprar, se não vai comprar. Tem essa questão do amigo, do dono da Liberty Media, para tentar assumir a Force India. Então há um tema muito de independência. E isso pode até afetar a questão dos pilotos também, né, César? Porque a questão aí, vai ou não vai, fica ou não fica, isso acaba atrapalhando um pouco o clima da equipe também, né? Fica atrapalhando. Tem um detalhe: o mercado de pilotos só abre no GP da Itália. E quando você tem 2 pilotos como Esteban Ocon e Sérgio Pérez livres antes do GP da Itália, aí quebra as pernas. Porque, por exemplo, a Renault, que é o piloto francês, e teria que e o Esteban Ocon é piloto da Mercedes. E, por outro lado, a Haas pode querer demitir seus 2 pilotos por problemas de pontuação. Caso do Romain Grosjean e do Kevin Magnussen. Então a gente não sabe como que fica pro ano que vem. Essa talvez seja a única grande dúvida em relação ao mercado, porque praticamente todas as outras equipes já têm confirmados os seus pilotos para o ano que vem. Tem uma coisa rara hoje, nos últimos anos, e tem uma manutenção de piloto em praticamente todas as equipes. Lembrando que tem aí 2 equipes que querem entrar na Fórmula 1, só que aí precisa ter todo o congresso com todas as equipes, né, para apoiar, para saber se pode entrar ou não. Tirando isso, praticamente todas as equipes já confirmaram aí que seus pilotos atuais para o ano que vem. Uma coisa que eu confesso que há muito tempo eu não via
esse tipo de situação, né, ô César? Mas se você lembrar que no ano passado, quando a Renault demitiu o Jordan Palmer nas vésperas do GP dos Estados Unidos e chamou Carlos Sainz, e a Toro Rosso teve que chamar o Butler Hartley, a gente pensava que não ia dar certo. E tanto que quando a Toro Rosso demitiu o Daniil Kvyat e chamou o Pierre Gasly, também aconteceu essa mesma coisa no ano passado. Então, é aquele negócio, né? Tudo bem que manter o mesmo dupla de pilotos na maioria das equipes é uma tentativa de você melhorar isso. Agora, claro, tem uma dúvida, né, muito grande, que é a questão do Raikkonen. Se o Raikkonen vai se aposentar ou não, ou se ele vai ser demitido ou não. Ninguém sabe, né? Tipo, é aquela situação que a Ferrari, por enquanto, está blindada as 7 chaves, ninguém fala nada. O próprio Kimi Raikkonen até agora também não foi falado sobre o assunto. Tá aparecendo tudo bem, todo mundo olha. Agora, eu não sei, porque todo mundo você falou, né? Impossível substituir o Kimi Raikkonen na Ferrari. E aí fica até a dúvida, né? E aí, como é que vai acontecer? Vai, não vai? Como é que é aquele negócio? Isso acaba também atrapalhando o Kimi Raikkonen. E só pensar que o Kimi Raikkonen nessas duas últimas corridas tem feito espetaculares provas, né? Esse número que cresceu muito essa parte pré-Bélgica, né? Porque aí quando chega na parte da Bélgica, aí é que o bicho começa a pegar, né, César? Tem que explicar, a parte da Bélgica é depois das férias de verão na Europa em agosto. Aí que pega a Bélgica, Itália, Singapura, Rússia, Japão, Brasil, México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Ali, a partir de agosto, pode ser que mude alguma coisa. Agora, como a gente estava falando aqui, se o Kimi Raikkonen tomar uma decisão, ele tem que tomar uma decisão agora, tá? Pra ver o que é melhor pra Ferrari. Não, eu acho que vai tomar decisão anunciando o GP da Itália. É lá em Monza. Pode ser, é possível, até porque em Monza é a casa da Ferrari, né? Então, pode ser que isso vai acontecer, né? E vamos ver o que pode mudar nessa questão toda, né? Porque nós temos um cenário de equipes definidas, porém dessas dúvidas pequenas aí que podem arrecadar. Tem outra dúvida também. A McLaren não sabe se vai continuar com o Stoffel Van Dorn ou com o Alonso. Aliás, por falar nisso, tá havendo uma possibilidade aí, né? Que o 7 câmera, se ele for muito bem lá na GP2, né? Na Fórmula 2, que é a Fórmula 2. Que era a antiga GP2, tá se circulando aí se o Mineiro for muito bem nas provas da Fórmula 2. O Gil de Ferran, que recentemente assumiu a gerência ali da McLaren, pode tirar o Van Dorn, que é uma possibilidade, ou o Alonso, se caso o Alonso realmente estiver insatisfeito, se achar que não é muito, que a McLaren não vai avançar muito, aí pode ser que um dos pilotos possa sair e aí o 7 câmera possa entrar. É uma tripulação que começa a aumentar de uma maneira muito grande desde a semana passada para cá, e pode ser um bom negócio ter de novo o piloto brasileiro na categoria, ainda mais uma equipe McLaren, que por 7 câmeras seria um pai de negócio, né, Sérgio? Acho que não é o 7 câmera. Quem comenta-se na McLaren é o Lando Norris, que tá melhor que o 7 câmera na GP2. O que acontece? Como o Gil de Ferran, ele é o diretor da McLaren, começou a se falar um pouquinho no paddock lá, além do Norris que você falou aí, da questão do 7 câmera. Você virou brasileiro, virou português, a Petrobras que é um dos patrocinadores da McLaren, né, atualmente, né? Então é o que se falaram aí agora. Não sei o que pode acontecer. Não, mas eu acho que vai estar falando no seguinte modo:
do 7 câmaras ser um piloto de testes da McLaren. Pode ser. Porque para quem acompanha a McLaren está passando por uma reestruturação. Isso comandado pelo Zac Brown. E uma das possibilidades, por isso que eu achei estranho a notícia do 7 câmaras, André, é porque muitos da McLaren cogitam um Lando Norris. Porque o Lando Norris está bem no campeonato, sem contar também que o Lando Norris vai ser aquela coisa, carro britânico, piloto britânico. O que não acontece na McLaren desde que o Jenson Button se aposentou em 2016. Então. Mas daí é aquele negócio. Se o Alonso e o Van Dorn vazarem, também não descarta a possibilidade, aí pode ser que o 7 câmeras ganhe uma das duas vagas. Se caso o Norris também for. Tá? Porque no jeito mas é muito arriscado. A McLaren não tem. A McLaren não se pode se dar esse luxo de. O Alonso quer disputar de 500 porque já ganhou Le Mans. Agora, o Van Dorn. Não sei não. O Van Dorn pode ficar. É que todo mundo tá querendo a cabeça do Van Dorn porque o Van Dorn tá fazendo pouco resultado. Mas eu vou lembrar o seguinte. Quando a McLaren teve aquela jossa de 2016, botou o rolo de carro ruim, o único piloto que pontuou naquela temporada foi seu Van Dorn, lá no Bahrein com o 10º lugar, ganhou 1 ponto. Agora, você quer demitir o cara porque entrou o diretor brasileiro? Calma, minha gente, vamos parar de pachequismo. Espera primeiro seus puras histórias. O Van Dorn tem que ser o cara experiente da McLaren. O Lando Norris pode entrar para substituir o Alonso, porque o Alonso pode disputar a Indy nos Estados Unidos para conciliar com o Le Mans. Calma, minha gente, não vamos fazer pachequismo em assuntos de grande e sensível importância como a Fórmula 1, meus amigos. E outro piloto que está sendo muito cogitado no paddock nesses últimos dias é justamente o Pietro Fittipaldi, né? Ele já está recuperado, aliás, muito bem recuperado, no tempo recorde. Inclusive acompanhou a prova da Fórmula E no final de semana lá em Nova York. Vai correr as 5 corridas, segundo corridas na Indy, né? 3 corridas em ovais e 2 corridas em circuito misto. E vamos ter aí esse contrato. E está sendo bem olhado pela Fórmula 1. É um garoto que, até por ser da família Fittipaldi, a possibilidade pode chegar em alguma equipe aí no ano que vem. Vamos ver o que pode acontecer também, né? É outro cara para ficar esperto nessa. Não é só o Pietro, tem o Pedro Piquet que venceu em Silverstone na GP3. É verdade, bem lembrado. O Pedro Piquet também é outro que está crescendo. Olha, não é por nada não. Estou falando aqui em anos de 67, mas dessa nova geração que está pintando por aí, se for bem trabalhado, escolher a equipe certa, no momento certo, pode ser um ressurgimento da Fórmula 1 no Brasil que pode ser bem interessante, hein? A médio e longo prazo. Hein? Mas eu faria o seguinte, se tá vendo o sobrenome Piquet, sobrenome Fittipaldi, agora tem o 7 câmara que não é nenhum dos dois. A gente não tem categoria de base aqui no Brasil. Como que a gente vai formar novos pilotos? A gente nem tem categoria de base. Um cara para fazer corrida de kart aqui no Brasil tem que correr na Europa. E não é só isso. Na Fórmula Indy, falou-se da transmissão hoje, na transmissão ontem, o Victor Franzoni, que fez das tripas coração para ganhar a US 2000 para correr na Indy Lights, tá penando porque não tá conseguindo manter um bom carro, mesmo com a bolsa que ele ganhou. Porque o carro que ele tá dirigindo na Indy Lights tá tão com uma verba pequena que qualquer batida que você faz no carro, você não tem como consertar. Basicamente é isso que acontece.
Então tá bem preocupante. Tanto que na Pudding Lights, ele bateu na classificação, que choveu em Toronto, e não pôde correr. Que é muito bizarro. Eu nunca tinha visto isso numa situação dessa, de uma equipe que não ter carro para correr. Mesmo que carro reserva. É um negócio, eu confesso que há muito tempo eu não via isso, né? E aí, não, mas aí entra aquela coisa, se você tem um carro, você bate. E tem que lembrar também, o Vitor Franzoni não tem patrocinadores fortes, como por exemplo tinha o Matheus Leist. Sim, é verdade. Isso é um ponto para pensar. O Matheus Leist entrar numa equipe, né? Só que com uma estrutura um pouco maior. Né? É o caso, isso faz uma diferença muito grande, né? O talento do piloto. Apesar do Matheus Leist ter ficado lá atrás na corrida de Toronto. Isso faz uma muita diferença da experiência do piloto. Né? Não, mas aí entra aquela questão. O Leist ficou atrás de Toronto porque teve uma estratégia errada. E é o primeiro ano dele da Indy, ele tá confirmado para a próxima temporada. Então, esse primeiro ano vai ser aquele primeiro ano de rescaldo, de aprendizado, para que no ano que vem consiga fazer um bom campeonato. Muito bem. Então vamos fazer o palpitômetro, né, o palpite para o Grande Prêmio da Alemanha, que vai acontecer no próximo domingo, lá na Alemanha. César, para você, quem faz a pole e quem ganha a prova? Vettel. Pole vitória pro Vettel. Palpite interessante. Não, vou falar sério, a Mercedes tá com esse carro que é uma bomba relógio. Uma hora funciona. Você sabe qual é o apelido do carro da Mercedes? Qual? Diva. Porque dependendo do humor do carro, ou ganha ou perde. Putz, pode crer. É triste. E também, lógico, pode acontecer a questão de chuva, né? Pode acontecer mil fatores, né? Pode mudar uma classificação, né? Mas na teoria, realmente, a pista é boa para a Ferrari, né? A pista é uma pista boa para a Ferrari. Então, eu também vou na do César. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o Vettel para vitória e o Raikkonen para pole. Só pra... Mas eu posso fazer uma pequena observação, que a gente comentou um assunto no podcast e quero fazer uma observação. Sim. A gente comentou que em Assen, na Holanda, os pilotos da MotoGP não querem que a pista de Assen seja reformada para atender a Fórmula 1. Eu vi a corrida em Zandvoort da DTM e olha, a pista tem pouca estrutura, não dá para passar, tem que passar por uma reforma para a Fórmula 1. Só que tem um detalhe, Zandvoort fica perto de uma praia. Eu sei que quem viu a corrida da Band Sports viu aquela praia atrás da arquibancada da reta principal do grid. Então, e para reformar aquela pista, manter o traçado, mas precisa de uma reforma do paddock. O paddock é meio acanhado também. Então é essa a questão. Então. Muito bem. Meu caro Sérgio Augusto, seu destaque final, por favor. Gostei de Zandvoort. Muito bem. Olha, galera, é o seguinte. Lembrando que o programa de hoje vai estar disponível aí no nosso site, para você que não pode acompanhar o programa ao vivo. E semana que vem, acho que vamos voltar no horário normal, né? Às 9h10 da noite, se eu não estiver enganado. No programa da semana que vem. Vai ser 9h10 da noite no programa da semana que vem. Já que hoje nós tivemos a Copa do Brasil, né? Que antecipou o programa, né? As classificações aí de Cruzeiro e de Vasco. Definiram os últimos classificados para as quartas da Copa do Brasil, então por isso que o programa começou um pouco mais tarde. Então, provavelmente na segunda-feira, 9h10 da noite, no seu horário tradicional, o Bandeira Quadriguara para vocês ligados em todo o Brasil. A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos vocês. E semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Bandeira. Muito ligado, hein? Futebol na moral, futebol total.
Você acompanhou aqui na Rádio Futebol Total mais uma jornada esportiva. Agradecemos a todos pela audiência e até uma próxima. Futebol na moral é na Rádio Futebol Total.